ótimo. Então, a disciplina positiva, ela trabalha muito dentro desse âmbito colaborativo, né? Além dela ser uma teoria, vamos dizer assim, um conceito de educação que acredita, né, em uma educação a longo prazo, ou seja, que a gente tem um trabalho aí para ser formado, um trabalho para ser construído junto com tanto com as nossas crianças como com as pessoas que a gente está se relacionando, né? Ela tem essas ferramentas que como a gente fez, a nossa lista de combinados, nós temos a nossa lista de cooperação, né, de colaborativo, um quadro colaborativo que a gente pode fazer. Isso tudo, gente, está ligado com o que a gente vai falar sobre reunião de família, tá? Eu não tô esquecendo, não, tá bom? Do nosso assunto. Então, o nosso quadro colaborativo, ele também é uma ferramenta que cabe dentro desse momento da reunião de família, tá? Então, como... Oi, Débora. Oi, Boa querida. noite. Tudo bem? Tudo. Vou fechar seu microfone aqui, tá? Eu vou fechar aqui também. Desculpa. Tá bom. Obrigada. Que a gente possa fazer essa listinha, tá? Colaborativa. Então, eu posso perguntar para as pessoas, alguém gostaria de contribuir, né? E contribuir com o que em relação a esse grupo? Caramba, com o que a gente pode contribuir, né? Num grupo desse e de disciplina positiva, né? Aí é o que... Boa! A gente pode pensar, né? Com o que a gente pode contribuir? A Ana Paula, ela já deu um exemplo, né? A Ana Paula, ela já deu um bom exemplo. Né, Ana? Ana, você pode ser essa pessoa que pode contribuir de me lembrar de gravar? E quando você não quiser mais esse papel, você passa para outro, você pergunta a outro. Ana vai gravar, foi ótimo, Arnaldo. Eu que ponho aqui, ela pode estar me lembrando, né? Tudo bem, Ana? Então, ó, vou fazer aqui a listinha, tá? Ana Paula, lembrar da gravação. Ok. Tem alguma outra, nesse grupo aqui, algum outro tipo de, sei lá, de, né, colaboração que a gente possa fazer? A Tina está com o dedinho levantado ali, eu acho. Eu estou tão acostumada com Meet que, cara, estou perdidinha aqui nesse aplicativo. Respira, tá tudo bem. Comigo. Boa noite a todos. Eu não tenho problema de fazer nesse esquema, se ajuda no grupo, de ir avisando. Por exemplo, eu, 5h30, eu já olhei o grupo, não tinha muita manifestação, e ia falar, gente, daqui a 1 horinha. Isso, pelo menos, a mim me ajuda muito para ir me organizando, se já deixar um esquema na casa, para poder depois me ausentar e não ter problema com ninguém. Eu posso estar falando aí, ou relembrando dos capítulos, sei lá, Pô, do jeito legal, que Tina. o grupo, não tem problema nenhum. Super legal, super legal. Então, Tina, ela vai... Na parte de organização, serve isso? Assim, sim? Legal. Dos combinados, né? Lembrando os combinados. Alguém gostaria mais de trazer alguma coisa, trazer, enfim, eu tô quase falando, tô quase dando ideia, mas estou aqui me segurando. Como pode ser possível? O que a gente pode trazer assim para o grupo, que vocês possam pensar, pô, eu posso contribuir dessa forma para esse grupo? Eu vou deixar
Ó, eu fiquei com vontade de contribuir com uma foto para o nosso grupo, porque aquele grupo sem foto, eu falei, não é Uau! possível, eu vou escolher uma foto bem bonita para poder botar no nosso Uau, grupo. ótimo, Ana. Ó, foto para o grupo. E outra coisa, Ana, você pode aproveitar, como você também está como administrador, e já colocar o restante do pessoal como administrador também. Porque eu acho legal que todo mundo seja administrador. Todo mundo possa contribuir também, em incluir uma pessoa, em tirar alguém se estiver muito chato, sabe? Excluir alguém, sabe? Essas coisas assim básicas, sabe? Mas avisa no privado pro amigo, tá, gente? Se vocês forem excluir ele, tá bom? Vamos ser gentil e firme, tá? Não dá para ser só firme, precisamos ser gentil também, né? Tá legal? Vamos lá. Alguém mais uma contribuição de alguma coisa aí para o grupo? Acho que a Débora tá tendo uma boa ideia aí, não tá não, Débora? Ih, Débora até saiu, desligou até a câmera quando eu falei dela. Poxa, Débora, você tá tão de frente aqui no meu painel que eu falei você, opa, apagou. Fala aí, Débora. Então, eu descobri que eu estou 5 horas atrás, aí eu me enrolei mais ainda, mas achei essa ideia para ficar comunicando no dia, tipo lembrete, porque eu mesma só fui me dar conta quando estava em cima, mas posso contribuir com o que for acessível para mim, tranquilo, eu tenho o maior prazer, mas assim, não estou pensando em nada no momento. Legal, olha, legal. Isso aí a gente então pode vir depois, se vier uma ideia, por favor, tá? Tá, Tragam a ideia. Se vocês, agora eu vou falar, tá? Deixa eu ver, Arnaldo está escrevendo aqui. Ana é a xerife. Infelizmente, para mim, difícil descobrir que estou. Ah, tá, isso foi a Débora que escreveu. Então, ó, tem aí ó, uma tarefa legal, assim, alguém. Quem gostaria de tomar conta do chat, assim, nesses momentos que alguém não puder estar falando? E poder contribuir aí. Eu acho que o Arnaldo, você, você sem microfone fica difícil, né? Escrever e tomar conta ao mesmo tempo não dá. Essa não foi uma boa ideia, Arnaldo, te dar essa tarefa. Então, Se eu começar a usar o computador, da próxima vez eu consigo ficar de olho. Mas tá, agora eu tô no celular, aí fica difícil de ver o. tá joia, Carol. Então a Carol, a partir do próximo encontro, ela vai dar um oi se alguém escrever alguma coisa ali pra gente, tá? Porque aí eu não preciso ficar lendo, tá bom? E a gente é super compreensível que se não está funcionando o microfone, é para escrever, pode escrever, não tem problema nenhum, tá? É uma questão só mesmo de cooperação e contribuição. A Paulinha está entrando aí. Eu gostaria de mais uma contribuição, de mais uma coisa. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são super eficientes no que eu estou pensando aqui. Eu gostaria que alguém do grupo pudesse trazer alguma coisa que contribua para o grupo, em termos de, pode ser uma canção, pode ser um poema, pode ser alguma coisa que leu a respeito, enfim, uma frase, alguma coisa que traga para alinhavar com esse nosso debate da disciplina positiva. O que vocês acham? Eu acho excelente a ideia. Eu acho que cada um pode trazer uma semana, uma contribuição, ou uma poesia, ou alguma coisa. Para alimentar a gente, né? Inclusive alimentar de outros universos, né? Porque assim, a gente sabe, eu e a Aninha, a Carol aqui também, né? Talvez tenha outras pessoas aqui que
tenham, né, o conhecimento, por exemplo, vou dar só um exemplo, da Barra de Axer, né, que conversa com muita coisa do diálogo, do que se trata a disciplina positiva. Então, a disciplina positiva não é ela é um conceito, ela é baseada na filosofia de Adler, né, mas que a gente vai vendo e quando a gente vai estudando, que ela traz vários pedacinhos de vários outros conceitos, de várias outras ideias. Ela em si já é construída numa base filosófica humanista, né? Então, o que a gente quer com a disciplina positiva? O que a gente pretende com a disciplina positiva? Será que seria educar crianças ou estar na relação com outras pessoas, né, com essas ferramentas, através da colaboração ou através da obediência? O que vocês acham, né? O que é a longo prazo, né? A partir do momento que a gente vai praticando e aprendendo isso também, né? Exato, Arnaldo, a colaboração. Nós queremos construir com a disciplina positiva seres colaborativos e não obedientes. A disciplina positiva fala muito disso, né? Que nós precisamos transformar os nossos desafios em habilidades de vida. E como que a gente faz isso, né? É a partir daí que a gente tem, né, Vini? Que a gente tem as ferramentas que foram desenvolvidas, tá? Então, por exemplo, essa lista, a nossa lista de combinados é uma ferramenta, a nossa lista de colaboração é outra ferramenta maravilhosa para ser usado entre criança e adulto, não importa. Já tem o ditado, né, de que combinado não sai caro, né? Então, quando a gente combina, quando a gente deixa as coisas mais claras, né? Inclusive para a gente diminui a possibilidade de uma comunicação ruidosa, né? De mal-entendidos. Então, assim, quando a gente tem uma listinha de combinados, a gente pode voltar para aquela listinha e relembrar, e falar sobre, né? E estar, na verdade, conectado com aquilo que nos incomoda, às vezes, porque os incômodos, eles aparecem, né? Muitas das vezes, não só a criança, mas como um outro adulto, né? Ele descumpre o combinado, né? Ele descumpre algo que você, ou até mesmo, às vezes, idealizou, né? E, por falta de habilidade também, não chegou nem a comunicar aquela pessoa que tinha idealizado aquilo e constrói ruídos na comunicação. Então, assim, essas ferramentas de combinados, as ferramentas colaborativo, né? Essa ferramenta colaborativa, desse quadrinho colaborativo, isso são ferramentas que agiliza e ela também faz com que a criança se conecte melhor com aquilo que você tá fazendo, tá? Você descreveu meu casamento agora. Pois é, Arnaldo. Mas por isso que eu estou ampliando, porque não se fala só da criança, sabe? É incrível, porque assim, nas nossas relações, é na relação de trabalho, é na relação afetiva, é na relação entre amigos, sabe? Em qualquer lugar que você esteja ali na relação, você pode estar criando esses ruídos de comunicação. E essas ferramentas são maravilhosas. Arnaldo, eu vou te contar que no começo da pandemia, a disciplina positiva foi efetivamente quando eu coloquei ela para funcionar em casa, sabe? Porque eu peguei ela de opa, porque é isso, a gente vai ensinando para um, conversando com outro, dialogando com outro, mas quando teve a pandemia, aquela coisa dos primeiros meses, que a gente, né, no segundo final de semana, que foi dia 13, que foi uma sexta-feira, né, que a gente entrou aí na quarentena, no outro final de semana eu já estava fazendo uma reunião de família, fazendo os combinados, fazendo a lista de colaboração,
Por quê? E colocamos isso tudo num quadro, numa cartolina gigante, sabe? E na parede. E como isso facilitou aquele momento que só a gente pode esquecer. Ninguém está aqui para lembrar de tudo, ninguém está aqui para fazer tudo certo ou errado, ninguém está aqui para fazer, entende? Mas são coisas do dia a dia e essa coisa da prática, que quando isso foi para a parede, quando isso foi visualizando para todo mundo, os incômodos, então, outra listinha maravilhosa, que é incômodos e desejos, tá? Gente, anotem isso são tudo ferramentas da disciplina positiva, tá? Se não anotar também não tem problema não, tá gravado, só assistir a aula de novo, tá bom? Mas já estamos falando aqui de várias ferramentas. O incômodos e desejos, a listinha de incômodos e desejos, também é uma lista maravilhosa. Porque o que está te incomodando naquela relação, né? Com a criança, ou com a mãe, ou com o pai, ou com alguém, ou com um amigo, né? Que você pode falar, dialogar, né? E colocar isso numa folha, tá? Colocar isso num papel, né? Então, a lista de incômodos e desejos também é uma lista muito importante a gente fazer. Nesse grupo, eu acho que a gente não vai precisar fazer, né? Mas se fosse o caso, até de um grupo presencial, a gente poderia, no final, né, até falar sobre os incômodos e desejos. Mas que nesse caso aqui não é, assim, não é necessário, eu não vejo. Se alguém tiver com algum incômodo, pode começar a fazer uma listinha de incômodos e desejos. Aí lembra que você põe um incômodo e põe o que você deseja correspondente ao incômodo. Entende? 2 coluninhas, incômodos e desejos. Meu incômodo, a Aline fala muito. Qual é o desejo? Que a Aline possa deixar a gente falar mais. Qualquer coisa, entende? É importante ser colocado, é importante ser dito. Porque, assim, uma das habilidades que a gente, através, inclusive, da disciplina positiva e dessas ferramentas que eu estou passando para vocês, ela faz com que a gente desenvolva habilidades de comunicação, que é uma das habilidades, assim, essenciais, né, para o convívio com o outro. Porque quando a gente vai com essas ferramentas alinhando, né, essa relação, a gente vai podendo se comunicar melhor com o outro. Poxa, Aline, mas eu vou escrever na parede da minha casa um monte... Pinta uma parede, tem uma tinta, que é uma tinta quadro negro, também é uma boa ideia. Está me vindo agora. Tenho aqui até uma para a Mica na parede dela, mas é para ela desenhar. Mas pinta uma parede da casa assim, com aquela tinta, pega o giz e faz os combinados, faz as listinhas para que as pessoas, para que a gente possa estar em contato com aquilo, para que a gente possa estar nos lembrando daquilo que a gente está combinando, entendeu? Então, assim, se você percebe, né, como eu digo, a disciplina positiva, ela traz várias ferramentas e várias abordagens, né? Então, é isso. Como é que facilita a nossa vida a melhorar a nossa comunicação? Como é que podemos facilitar, né? Isso aí é importantíssimo, tá? Claro. Se a gente vai para uma reunião de família, por que da reunião de família? A reunião de família é um momento, né, onde assim é um lugar importantíssimo para o convívio, importantíssimo para alinhar e afinar, né? Ana Paula, não entendi. A Ana Paula está colocando. Bom, eu não vou me distrair. Está com o microfone aberto para ela fechar. Eu acho que é aqui, ó. Peraí. Pronto. Isso. Legal. Então, assim, então, a reunião de família é um momento muito importante onde a gente pode usar essas ferramentas que eu falei agora para vocês, né? A gente tem um incômodo,
a gente tem um desejo, né? E a gente convoca os envolvidos da situação para conversar sobre, tá? Então, a gente vai e a gente vai levantar aquelas questões que foram, que você mesma, você pode fazer uma listinha, você pode pedir para cada um falar ou fazer uma listinha também, né? Começando, por exemplo, com o que está nos incomodando e com o que a gente deseja, certo? A partir dali, a partir dessa listinha, a gente dá início a uma reunião de família. Na reunião de família, a gente pode entrar nessas outras listas, que são as listas de combinados, as listas de, como eu já falei aqui, de colaboração. E aí você vai organizando essa agenda e esse convívio. Caramba, Aline, mas a gente vai viver com uma lista, a gente vai viver em função daquilo? Pode ter uma pessoa... Eu não estou identificando o nome da pessoa que está com a mãozinha levantada e está sem a câmera. Pode falar. LGK10. Ah, é a Tina. Você fechou a câmera, eu não sabia mais quem era. Fala, Tina. Levantei há muito tempo, já falei já. Ah, é? Então vamos baixar a mãozinha. Ai, verdade, peraí. Pronto. A Tina, ela está aprendendo o Zoom, gente. Então, ela está acostumada com o Google Meet. Tudo bem, Tina. Então, é importante que a gente faça, né, essas nossas listas, a gente possa nos organizarmos para a reunião de família. E é claro, gente, que a reunião de família é uma coisa que a gente pode propor, né, e de uma forma assim, bastante cuidadosa, bastante, vamos dizer assim, atenta para o outro, né? Porque, assim, a primeira vez que eu também convoquei, assim, vamos fazer uma reunião de família, pode gerar um estranhamento, pode gerar como assim? Vai querer agora colocar tudo no papel, na parede? Vai querer me controlar? Pode vir vários sentimentos, entendeu? Então, assim, isso tudo, a partir do momento que você tem essa ferramenta, a gente precisa amadurecer a forma que a gente vai usar ela também, tá? É uma ferramenta importante, eu gosto de começar a falar dessa ferramenta, porque, na verdade, tudo pode voltar para essa reunião de família. Por exemplo, para a escola, tem a reunião de classe, onde os alunos podem optar, onde os alunos vão desenvolver essas habilidades de colaborar. É com as nossas listinhas de incômodos e desejo, é com as nossas listinhas de colaboração, é com a nossa listinha de combinados que a gente vai conseguir transformar esses desafios que nós temos, comuns, né, em habilidades de vida. É dando oportunidade para as crianças participarem, ou para minha mãe participar, ou para o meu marido participar de uma coisa que eu estou pensando ou me incomodando, e falar sobre o assunto e colocar aquilo, né, de uma forma onde aquilo possa alimentar a gente, aquilo possa nutrir a gente, né, e que a gente possa ir aprendendo, porque isso é uma questão de nós adultos também não sabermos fazer. E muitas vezes a gente também, por ainda estar aí numa novidade, né, até criar uma certa resistência, tipo, caramba, mas isso dá trabalho, né? Mas como é que é isso tudo? Ter que fazer isso tudo, né? Caramba, disciplina positiva é só isso? Também não, tá, galera? É o seguinte, isso aqui são ferramentas que a gente está aí fazendo contato para que a gente desenvolva, né, possibilidades de melhor comunicação, de melhor relação com o outro.
E de um lugar muito importante que a gente fala, né, da disciplina positiva, que é uma das bases da disciplina positiva, que é o respeito mútuo, né? Que é a gente se respeitar e respeitar o outro. E ensinar também aquele que convive com a gente a se respeitar e respeitar a mim, né? E isso é uma trajetória, isso é um percurso, tá? Então, as ferramentas principais que a gente necessita para uma reunião de família é como se fosse fazer uma reunião. Então, é uma pauta, né? Você faz lá, você levanta lá as questões que você gostaria de trazer, né? E você propõe a fazer. E também abre espaço para que a pessoa também traga os pontos que ela gostaria de colocar. E isso com a criança é super legal. Gente, é muito gostoso. Não vamos se arriscar em querer fazer, tá, Arnaldo, com a esposa ou com a sogra. Por favor, não se arrisque ainda a ir tão longe. Vamos fazer com a criança. Ah, Aline, mas ele não compreende bem, ele ainda é muito pequenininho, ele não gosta de participar, né? Já tive várias ideias, que legal, né? Mas é com calma, com afeto e aos pouquinhos, que ótimo. Pega essas monte de ideias aí, Arnaldo, e separa 3, sabe? Ou 2, talvez, para começar, e vai aplicando devagarinho, tá? Não tenha pressa. Isso também é importante, gente. É gentileza e firmeza, é carinho com a gente, é paciência com a gente também. Porque se a gente pega um monte de ideia e lança a mão e nenhuma dá certo, você joga o balão para cima e deixa o ar sair, né? E não consegue mais respirar de volta. Faz a apneia, né? E caramba, nada deu certo. Então, calma, tá? A gente pega 1, 2 ideias e vai aos pouquinhos. E vai também sendo gentil com você, no sentido de que, se não saiu exatamente daquela maneira que você tinha pensado, inclusive aqui, troca com o grupo. Que ideia que a gente poderia ter? Eu acho isso legal, tá, Arnaldo? Tudo que eu estou falando aqui, se a gente vai experimentar, traz para o grupo. Vamos abrir esse espaçozinho para o grupo, ou no começo ou no final, do que vocês escutaram, experimentaram, para a gente ter uma troca. O que vocês acham? Legal, né? Porque nem sempre, né, a gente consegue... Vou marcar uma reunião de família. Ai, meu Deus, está me dando calor, Arnaldo. Marca só com uma. Se eu sobreviver... Ótimo. Eu acho que você vai conseguir sobreviver. Olha, começa com as listinhas, tá? Faz primeiro as suas. Depois sugere quem é que gostaria de participar e sempre em cima do que você, não é apontando para o outro. Ah, porque você não me escuta, porque você não isso, porque você não aquilo, então eu estou precisando de uma reunião de família. Não. Gente, eu preciso falar de algumas coisas que me incomodam. É uma questão minha. Eu posso ter esse espaço, né? Eu posso ter esse espaço de colocar algumas questões que eu percebo que talvez poderia ser diferente, né? Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ser gentil, a gente, assim, precisa reconhecer o que é nosso em primeiro lugar, tá? Porque se a gente for só convidando o outro para ele olhar para o que é dele, aí você pode ter uma grande resistência de volta. E assim, super normal, tá? Super normal, porque não é fácil, né? Ninguém vem querendo apontar o que a gente está supostamente fazendo de errado. Muitas vezes nem para criança, tá? A gente está aqui brincando, eu estou fugindo um pouquinho da história, né, da relação, porque o Arnaldo colocou aqui o casamento,
Arnaldo, olha, essa disciplina positiva não é relacional, tá? Ela está mais voltada para educação e criança. Tem outros pontos importantes na relacional também, tá? Mas que casa, algumas coisas dá para a gente aproveitar, tá bom? Então, assim, é pegando, né, e dialogando com a criança. A gente até chegar para a criança e sugerir, perguntar à criança, né? Perguntar, trazer a sugestão no sentido de que dentro do nível de qual é a compreensão que ela tem. E se dependendo, se for muito pequenininha, se talvez não conseguir, se você achar que a criança ainda não está com a maturidade adequada, ou mesmo a criança que tenha algum comprometimento, né? Acreditem, gente, que é possível. Eu recomendo, inclusive, é lindo. Eu comecei, por causa desse grupo, eu comecei a ler esse livro aqui, né? Que eu mostrei para vocês. E tem, logo no começo, eu posso tirar foto e mandar para o grupo. Tem uns depoimentos de pais aqui que eu achei a coisa mais linda. Eu digo, gente do céu, que lindo, sabe? Eu ainda não tinha pego exatamente esse livro, porque as ferramentas são as mesmas. Mas eu caí num pedaço aqui que é de depoimentos de pais, que é isso. A gente não precisa de maneira nenhuma, eu vou usar a palavra, né, idiotizar a capacidade da criança de entendimento. Ela consegue, dependendo de como a gente traz a ferramenta para ela, e a confiança que a gente também, né, adquire com aquilo para a gente, em primeiro lugar, porque os adultos aqui somos nós, né? A criança, ela vai acompanhando. A criança, ela vai contribuindo. Afinal de contas, é isso. É trazer a criança para um universo, ou qualquer pessoa da relação, para um universo de colaboração. A gente quer aqui, por isso que eu botei lá no grupo, eu acho que o nosso próximo tema é comportamentos equivocados, se eu não me engano. Objetivos equivocados ou comportamentos equivocados também. E o próximo é justamente isso, mandar e perguntar. Por quê? Porque são teorias básicas desse lugar onde a gente quer, na verdade, né, é desenvolver a capacidade dos nossos filhos ou das pessoas que convivem com a gente de colaboração, né? De seres colaborativos e não seres obedientes, seres que obedecem, né? Porque a obediência, segundo as teorias, né, faladas aí dentro desse conceito, a obediência, ela traz o medo. A criança ou qualquer pessoa, ela obedece pela função que é aquele comando que vem verticalizado, né, vem trazendo a ameaça. Então, ela obedece pelo medo, ela obedece por uma incapacidade de ser maior do que aquela ameaça, né, e fazer algo com aquilo. Então, a ameaça, ela vem de uma forma vertical e de uma forma que inibe. Inibe qualquer um de nós aqui que formos ameaçado, né? A gente vai obedecer, né? Chega um camarada para te assaltar com a arma, ele está te ameaçando de vida, né? Você vai obedecer? Tem alguns que, por outras razões emocionais, reagem. Tudo bem, também, né? Às vezes até o medo em excesso faz você reagir, né? Entra no pânico e faz reagir. Mas assim, a obediência ela vem pelo medo, ela vem pela insegurança, né, desse lugar do existir. Então a gente procura trocar a palavra obediência por colaboração, né? Até porque você vai estar ensinando a criança autocuidado, habilidade de autocuidado, né? Porque quando você está ali ensinando a criança a ser colaborativa, ela vai ser colaborativa para ela também, não é só para você. Ela vai compreender que ela faz parte desse sistema, tá?
Então, voltando e fazendo a costura com a reunião de família ela tem esse objetivo, tá? De trazer a criança ou outra pessoa que está ali no contexto para uma comunicação, né, menos ruidosa, tá? E também para aprender as habilidades de colaboração. Porque como é que a gente aprende, né? A gente aprende praticando, a gente aprende sendo perguntados, né? Não sendo mandados. Porque o mandar, a gente manda, eu obedeço. E aí eu esqueço, eu não faço mais de novo, porque eu só obedeci, né? Eu não desenvolvi a habilidade de colaboração, de participação, de cuidado. Então, se eu estou fazendo algo, né, que eu estou colaborando, eu estou cuidando de mim também. Se eu estou fazendo algo que eu só estou recebendo ordem e aceitando aquela ordem do outro, eu estou só sendo cuidadoso com o outro, né? Afinal de contas, ele me deu uma ordem, eu vou obedecer, né? Então, a que ponto eu vou estar, a criança, né, ou o outro, o adulto, vai ser cuidadoso consigo, né? Quando ela só tem que obedecer, porque a obediência, ela é uma via de mão única, né? A colaboração é uma via de mão dupla. Eu colaboro com você e eu, ao mesmo tempo, estou cuidando de mim, né? Eu estou participativa na relação, né? Respirando, né? É bastante desafiador, né? A cabecinha da gente vai dando uns nozinhos, o tempo passa rápido pra caramba, já são 19h21, olha só que delícia, gente. Eu quero abrir esses 10 minutinhos aí para a gente falar um pouquinho, para vocês falarem um pouquinho, trocarem um pouquinho do que vocês estão escutando. Podemos? Então, Vamos lá, Ana. abrindo o microfone, me veio uma consciência agora com a sua fala, da questão do autocuidado, né? Assim, o quanto que a gente não desenvolve a habilidade de autocuidado porque nós fomos educados a obedecer. Então, tem tudo a ver com o que a gente está propondo, né, Aline, que a gente vem pensando aí na questão do autocuidado, né? Da gente aprender outras ferramentas que possam nos ajudar a desenvolver a habilidade de autocuidado, que é uma coisa que a gente não tem, né? A gente não aprendeu isso na infância. E Não. quanto que a gente pode proporcionar isso para as nossas crianças, né? Através de uma educação mais colaborativa, fazendo perguntas, né? Que é o próximo, é o outro depois, né? A gente pode mudar. A gente pode ir para o mandar versus perguntar, que eu acho interessante também. Porque eu acho que tem muito a ver com essa questão de desenvolver essa habilidade aí que a gente, na verdade, assim, eu venho aprendendo muito recentemente essa habilidade, né, de estar atenta para as nossas questões, né? Então, eu só queria falar que fiquei muito feliz, assim, de, tipo assim, caiu uma ficha, assim, bem grande agora. Legal, Aninha. É porque é isso, né? Porque, assim, na maioria das vezes, a gente é ensinados e nós aprendemos a delegar o nosso cuidado para o outro, né? É sempre o outro, é o médico, é minha mãe, é minha avó. Se não tiver uma pessoa adulta ali cuidando de uma criança 24 horas, olhando, é negligência, é isso, é aquilo. Mas será que é? Será que a criança ela também ela não pode já aprendendo desde pequeno? Eu estou lembrando, gente, eu estou falando isso, eu estou lembrando de um vídeo que um amigo postou na internet de uma criança fazendo comida comigo, tá? Dinda, eu quero fazer comida com você, quero fazer o almoço com você.
vamos lá, vem cá. Dinda, eu quero cortar o frango. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E o Ricardo, ele, né, brincando lá e filmando. Na verdade, não foi nem isso. Eu perguntei para ele, eu falei, olha só, Ricardo, filma aqui que ela vai fazer comidinha comigo. Aí tá ele filmando. A gente estava numa brincadeira, mas ele também filmando. Aí ela me pede para cortar o frango. Eu falei, ai meu Deus, eu até brinquei com ele. Eu falei, Ricardo, corta essa parte, deleta essa parte. Porque é isso, uma criança com a faca gigante, cortando filezinho de frango. Meu Deus, aí teve uma pessoa que fez contato, assim, ela é uma criança que eu tenho, é minha afilhada, eu tenho total liberdade, eu sei que os pais criam ela com essa total liberdade de que o problema não é a faca, o problema é como lidar com a faca, como se cuidar. Na faca não é o problema. E a gente, na verdade, vem numa relação ali com ela, que ela vem aprendendo o que é uma faca e como lidar com a faca, certo? Então, esse trabalho é feito desde sempre, com supervisão, claro. Ninguém vai largar uma faca na mão da criança e dar as costas. Então, tá, vamos lá cortar o frango. E ela pegou o frango e foi cortar o frango, né? E uma pessoa viu esse vídeo e diz, ai não, nem me mostra que me dá aflição uma criança com faca. Mas, gente, o que a gente vai fazer? Evitar e um dia essa criança pegar essa faca? Ou a gente pode realmente, com supervisão, ensinar essa criança a lidar com uma faca? Eu tenho várias crianças que já passaram por mim dentro do processo terapêutico, que eu ensinei, sim, a usar uma faca para cortar uma cenoura, para dar para o cavalo. E assim a criança aprendeu a lidar com a faca e hoje lida com a faca muito bem. Então tem esse contexto também de que não é a evitação, né, que protege, é o contato que ensina o autocuidado. Então, o autocuidado que a gente quer ensinar para as nossas crianças não é evitando o perigo com a criança, é supervisionando e ensinando. Agora, eu quero que fique claro, até porque isso está gravado, né, Aninha, que supervisão é importantíssimo, tá? Então, eu não estou aqui dizendo que ninguém vai largar uma criança com a faca e vai escrever no WhatsApp ou conversar ou ver qual a mensagem que está no Facebook. Por favor, é supervisão, é ensinar a criança, é estar com a criança, é inclusive ter tempo para fazer aquilo, porque não adianta você querer fazer aquilo em 5 minutos, em 10 minutos, é você se presentificar naquilo que você vai propor e você está realmente presente e está ali com a criança, mostrando à criança como fazer. E como diz, né? A longo prazo, a criança vai aprender. Também, por favor, não faça isso uma vez e diga que a Aline falou que ensinei a meu filho uma vez a usar a faca e pronto, não precisou mais supervisão. Não. Isso é a longo prazo, tá, gente? Então, assim, você vai ter que fazer várias vezes, até você, enquanto adulto, se sentir seguro, tá? Porque aqui é importante o adulto se sentir seguro. Se você ainda não estiver seguro, então não permita, não faça nada que você não esteja se sentindo seguro. Porque isso você passa para a criança, tá? E a criança, ela tem a tendência de se machucar e muitas vezes, dependendo do contexto, até para chamar uma atenção. Não é porque ela faz aquilo de propósito. Ela, no inconscientezinho dela, ela sabe que o teu medo, que a tua insegurança está ali, tá? E dependendo de como você aborda, né, você vai cair, você vai se machucar, você vai, enfim, cortar o dedo, você já está conduzindo a criança para aquilo.
Então, você está falando da sua insegurança. E se você perde um pouquinho da atenção, o que acontece na maioria das vezes? A criança corta o dedo e às vezes é porque papai parou de olhar para mim, ou a mamãe parou de olhar para mim, né? Então, eu vou lá e corto o dedo, por quê? Porque de alguma forma eu chamo a atenção de volta para aquilo. Então, já que a gente está falando de coisa tão específica, né? Que é a faca, que é uma coisa muito específica, muito também, que a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? É necessário a gente pensar em todos esses detalhes, tá? Agora, falando de um autocuidado geral, em termos de trocar uma roupinha, porque isso também é autocuidado. Tomar um banho, aprender a tomar um banho sozinho, né? Aprender a fazer outras, comer sozinho, isso também com supervisão, mas com flexibilização também, né? Todos os banhos não tem que ser iguais, tem que ser lavar até a orelhinha atrás ou dentro, tem que ser tudo perfeito. A criança precisa ir experimentando para poder ir aprendendo essa habilidade de autocuidado, certo? E é muito importante, gente, porque quando a gente sai na rua, quando as pessoas vêm me falar de alguém, olha só, não se cuidou, não, eu digo, gente, olha só, não há questão, né? Será que essa pessoa sabe se cuidar? Será que ela aprendeu a se cuidar? Né? Porque na maioria das vezes, o nosso modelo de educação não vai nos dando oportunidade também a fazer. E aí quando fica grande, porque não faz nada, porque não se cuida, porque não sei o quê, porque não põe a máscara, porque não sei o que lá. Será que essa pessoa aprendeu realmente a se cuidar? Será que ela realmente consegue fazer contato do que é um autocuidado? Então, assim, eu sou muito cautelosa, sabe? Na gente poder estar falando, porque eu acho que é uma habilidade muito importante. Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha sobre isso que a gente está falando? Vocês estão bem, gente? Tudo bem? Coraçãozinho está em paz? Faz sentido para vocês? Mais ou menos, Débora? Arnaldo botou aqui que faz sentido para ele. É claro, né, que isso tudo, a gente está falando aqui em 1 hora sobre um assunto que é bem delicado, né? Isso é claro que precisa ser desdobrado. É claro que culturalmente, inclusive, a gente precisa desdobrar isso muito bem desdobrado. Porque isso tudo tem muito a ver com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas habilidades de autocuidado, né? Porque é isso, dar limite é importante, porque é um autocuidado. Quando você está dando limite, se a gente não, né? Não, esse é meu limite. Eu não consigo ver uma criança subindo numa árvore porque eu morro de medo, porque às vezes é assim a história. Porque quando eu era pequena, eu estava em cima da árvore e minha mãe começou a gritar lá embaixo e eu fiquei traumatizada por isso. Até inconscientemente, a pessoa tem um medo em excesso de ver uma criança em cima da árvore ou subindo em alguma coisa. Às vezes tem um medo em excesso ali, que se a gente for realmente olhar, é nosso, né? Que não tem nada a ver com o perigo da criança. Não tem nada a ver com o perigo que a criança pode estar ou não vivenciando, né? E a gente transfere aquilo, vai cair, aí blum, caiu. Porque você dá um grito, a criança se assusta, olha para trás, solta a mão da estante e cai, né? Então, assim, como é que você chega? Como é que você supervisiona? Como é que você cuida? Poxa, filho, eu estou vendo que você está subindo aí na estante, né? Poxa, olha lá, olha para baixo, olha como é alto. Será que a gente pode fazer de uma forma diferente? Como que será que a gente... Até onde... O combinado, olha a listinha do combinado. Até onde pode subir na estante? Se for passar dessa prateleira, fala com o papai ou com a mamãe para passar dessa prateleira,
para eu poder cuidar de você, porque eu fico com medo. Cara, eu fico com medo que você caia, sabe? A mamãe morre de medo que você caia e se machuque. Então, ó, vamos se cuidar? Você está ensinando a criança a se cuidar e está ensinando a ele a cuidar de você, né? Ao invés de você simplesmente dar aquele berro. Ah, já caiu, né? Então, assim, são formas. E olha, eu sou o cara do berro. Pois é, Arnaldo. Respira fundo. O que que isso é meu? O que que eu estou sentindo, né? Geralmente a gente tem uma insegurança, é um medo, é algo que a gente viveu, é algo que a gente pegou para a gente enquanto criança, sabe? Como é que você trabalha isso? Porque quando você traz dessa forma para a criança no grito, né? Você se assusta ela, você deixa ela inseguro, você faz com que ela tá adorando fazer aquilo, porque sensorialmente aquilo é um, cara, quem é que nunca gostou de uma altura aqui quando criança? Você pode até não ter gostado porque a mãe botou um monte de medo em você, você diz não, não. E quantos adultos têm questão com medo de altura? Porque, na verdade, tem um registro aí, ou sensorial, ou um registro de algum, sabe, de algum, né? E você fica ali com medo. Então, é pensar delicadamente sobre esse assunto. E não é negligenciando, gente, é cuidando, é chegando perto, é falando ali no pé, é trazendo a criança para pensar, trazendo a criança para perceber o que está fazendo. Porque quando você dá o grito, ou quando você faz essa supervisão à distância, a criança simplesmente se assusta, né? E o que eu fiz de errado agora? Não está nem conseguindo raciocinar, né? E trava, e na verdade, quando passa, ela volta a fazer a mesma coisa. Aí, geralmente, o adulto fala assim: eu já falei 100 vezes que você não pode subir nessa estante. Então, né, Aninha? Quando a gente fala 100 vezes para a criança a mesma coisa, a gente precisa desconfiar da gente. Porque se você precisou falar 100 vezes e ainda ela não escutou, o problema não é da criança. A gente que não está se comunicando aí de uma forma nítida com ela e ela ainda não aprendeu e não percebeu o que você realmente está sentindo ou está querendo. Ela não desenvolveu essa habilidade de cooperação, de autocuidado, de colaboração, né? Bom, gente, esse é um assunto que dá panos para manhumangas. A Débora falou que queria compartilhar alguma coisa aí, eu acho. Fala, Débora. Rapidinho, a gente está em Claro. cima da hora. Eu passei por uma experiência em acompanhar uma criança em que a mãe, eu não sei nem se isso é uma ferramenta, mas eu adotei isso como uma ferramenta, em que ela, durante o seu dia a dia, ela coloca os seus, tipo assim, os seus combinados. Você pode assistir televisão tanto tempo, o seu horário é esse, enfim, faz os combinados. Mas ele tem um dia da semana em que ele manda nele mesmo. Então ele pode fazer o que ele quiser, se ele sabe, tipo assim, tomar as decisões da forma com que ele achar, uma criança de 5 anos. E por que eu estou falando isso? Porque eu achei tão significativo que a criança simplesmente não vai ficar 1 hora no computador ou 1 hora na televisão, porque ela já aprendeu e já vivenciou assim os limites e o que é bom e o que é ruim. Então lá, ele usa esse dia que ele pode fazer o que ele quer de uma forma super responsável, vamos dizer assim, né? Mas por um simples combinado de 5 dias da semana, 6 dias da semana. Não sei, assim, eu só queria trazer isso porque eu achei muito interessante, ouvindo você falar sobre autocuidado, sobre tudo que a gente viu hoje, o quanto é importante também passar para a criança que ela também é responsável por ela mesma, né? E que um dia você não vai estar mais ali, que ela vai ser responsável por ela mesma. Sim.
Legal, Débora, obrigado. E olha só, Débora, eu abro um parênteses aí no sentido de que, para mim, quando o adulto ele faz esse combinado, né, 7 dias, eu tive essa experiência numa determinada cultura, né, que lá as crianças, eu fico assim, eu fico um pouco, né? Eu acho que a gente precisa estar muito disponível para isso, tá? O meu comentário é esse. Se você disponibiliza aquele dia, o único dia para a criança fazer o que quer, a gente também precisa disponibilizar interiormente, né? E aceitar o que a criança, né? Então você precisa estar inteiro. Pô, se a criança, mas se a criança resolver fazer uma coisa que você não está de acordo, né? Como que é esse combinado? Como que é isso? Olha, tudo bem, você vai mandar, você vai fazer o que você quiser durante um dia da semana. Mas se a mamãe vê que alguma coisa está em excesso, a mamãe vai fazer uma intervenção aqui, ok? A mamãe vai te ajudar a entender que isso aqui pode estar em excesso, né? Eu achei isso interessante, porque no final você pode observar e dali pode surgir várias conversas sobre isso mesmo. Olha, eu acho que sua forma aí do que você fez, bom, poderia, não é tão, vamos ajustar, né? Vamos modelar um pouquinho, não é bom por isso, vamos melhorar. Então, acho que é legal também assim, esse diálogo, né? Para a criança Sim, fazer uma via de duas, né? Eu falo, escuto, respondo, e, bom, conversando, na sim. verdade, é uma conversa, né? E até perguntar, né? Porque vai ser o caso, vai ser o nosso assunto, um dos assuntos que a gente vai ter aqui, que é da disciplina positiva, que é o mandar versus perguntar, né? Quando você pergunta para a criança, o que você está achando disso aqui, do seu dia? O que você achou do seu dia que você mandou em você, né? O que poderia ser diferente? O que você mais gostou? O que você menos gostou? O que você poderia fazer de outra forma? É abrir um diálogo, né? É Porque verdade. é isso, a criança ela precisa de supervisão. E é claro que quando chegar mais adiante, esse autocuidado ela vai estar desenvolvido e ela vai poder ter, né, essa capacidade de decisão. E é isso que a gente quer desenvolver, né, na criança, né? Agora, você precisa estar muito disponível. Para mim, eu acho legal, tá? Gosto também da ideia. Agora, eu dou o recado para os adultos que se você escolhe esse modelo, você tem que estar disponível e tem que estar bem alinhado, bem afinado com a criança, para aquilo não transformar em um terror. Não, mas isso não pode, mas isso não é, e embolar, entendeu? É. Mas assim, a minha experiência que eu vi, que eu até comentei, é que no final eu quando me assustei um pouquinho, tive essa reação, assim, caramba, será que isso vai dar certo? Mas aí depois eu vi que talvez então por todo esse diálogo entre mãe e filho, ele soube usar de uma forma muito assim coerente, segura e responsável o dia que ele pode fazer o que ele quer. Estou fazendo esse comentário porque eu achei relevante em termos do que a gente está falando, né? Não estou Sim, adotando isso como uma prática, mas uma experiência que eu vivi, que eu queria trazer para vocês, assim, até para ouvir a sua opinião. E estou concordando. maravilhoso. Maravilhoso, Débora. Mas é isso, porque com certeza essa mãe já tem uma prática de combinado, já tem um alinhamento aí, e isso é maravilhoso. Aqui com a Micaela é a flexibilização. Flexibilização é muito importante, tá? Porque assim, com a Micaela aqui que tem 7 anos, também tem os nossos combinados, mas também as coisas que ela decide. E ela vai mamãe, já vi muito, né? Já vou ver mais um. Ela mesma vai botando os limites nela, né? E isso é maravilhoso. Maravilhoso, Débora. A Tina quer falar alguma coisa aqui. Ela botou aqui. Fala, Tina. Nada, eu queria compartilhar com vocês que quando você mandou para a gente ler o capítulo 9 e tal, eu comecei a ler e em casa estava rolando um estresse desde que começou a quarentena, as crianças voltaram dormindo no seu quarto. Eu tenho uma filha de 4 e um filho de 7. Aí a gente tem um colchão casal, a gente bota aqui. Só que o meu marido começou a se irritar muito, que a gente não está com nossos temas, essas coisas e tal, nossa intimidade e tal.
Então, eu falei, poxa, capítulo 9 deu certinho, vamos sentar, vou ter uma reunião, vou botar em prática, vamos ver o que dá aquilo. Só que eu tinha lido só a metade. Aí, meio que assim, também rolou a gente conversa muito meio-dia, na hora do almoço, e é super agradável nessas conversas. Só que eu falei, bom, gente, temos poucos minutos porque papai tem que trabalhar, eu quero que seja uma coisa legal, agradável, então tentei fazer rápido, mas agradável. E foi super legal e a gente pelo menos combinou uma coisa. Entre tudo isso, cada um falou seu incômodo. A de 4, por exemplo, não entendeu muito bem de que se tratava, mas como o irmão foi o que primeiro começou falando, ele falou que já estava um pouco cansado de escutar ela chorar muito por tudo, que ele queria escutar mais por que ela se sentia mal, ao invés de chorar. Antes de chorar, que ela falasse o que sentia. Aí ela sentiu aquilo como eu acho que um ataque, ou não um ataque, mas quando foi a vez dela, ela falou assim, mas Tomás também me acordou uma vez gritando, e eu estou incômoda com isso. Eu falei, não, mas outra coisa, tentei explicar, e ela só tirava isso, então tá bom. Eu falei, vamos ver o que podemos fazer para Tomás melhorar isso, e cada um dá suas soluções. Aí o papai falou que estava cansado das crianças dormindo no nosso quarto, e a mamãe se combinar. Aí a gente combinou e eles resolveram que poderia ser um dia sim, um dia não, por essa semana. E eles foram no quarto, dormiram super bem. No primeira noite, o primeiro dia já era dormir no outro quarto. Aí eles foram lá no outro quarto. Mamãe, obrigada por essa ideia. Eu estava com tanta saudade do meu quarto, da minha cama e tal. E como que já ela acordou um pouco estressada, assim. Eu achei que ela acordou estranha. Teve todo o dia muito agarrada comigo, chorona, assim, como que estava muito, muito estranha. Eu achei que poderia ter sido esse apego, assim, então fiquei muito pertinho dele e tal. Só que funcionou super bem. Já no outro dia ela dormiu com a gente, já ontem já de novo lá, e super funcionou, pelo menos uma semana, aquele probleminha, né? Sim. Mas eu queria compartilhar, e assim, idosidades diferentes, foi muito interessante. Não achei que tivesse sido tão rápido assim a resposta positiva, mas foi muito legal. Que bom, Tina. É isso. Então, Arnaldo, você vê a coisa, sabe, pequenininha. É isso, Tina. Faz também coisa pequena, sabe? E outra coisa, gente, importantíssimo. Reunião de família. Façam a reunião de família num momento agradável, num momento que você tenha tempo. Não precisa muitos itens, mas também que seja uma coisa gostosa. Faça uma pipoca, faça em volta de uma mesa, onde todo mundo esteja confortável, ou no chão, que estejam todos confortáveis. Faça de uma forma que você perceba que tem harmonia, né? Porque se você fizer de qualquer forma, em qualquer momento, puxar assim do nada, pode não ficar muito agradável, pode não ficar muito bem aceito. Então, isso é muito importante a gente ter cuidado, tá? A gente cuidar dos pontinhos. No caso da pequenininha, Tina, só aceita. Quando ela trouxer, nem que seja retrucando uma coisa do irmão, porque isso vai existir, filha, entendi, ponto. Não precisa pontuar que ela não entendeu, entende? Foi aquilo que ela entendeu, então vamos valorizar o que ela entendeu. Então, se aquilo que ela está trazendo, não tente explicar de outra forma, você compreende que foi daquela forma, então tá, então vamos anotar aqui que o incômodo é que é Valentina, é isso? É Clara e Tomás. Clara. Vamos anotar aqui que a Clarinha, o incômodo dela é esse, ponto, sabe? Não precisa fazer de outra maneira, porque é isso, ela é menor, a maturidade dela é diferente do irmão, e se ela se sente atacada, ela vai querer atacar, normal, qualquer um de nós aqui, vamos fazer o mesmo, entendeu? Então, assim, só acolhe, sempre acolhe, sabe? E ali, com a sua possibilidade, você vai arrumando da maneira que vá contribuindo para essa relação, tá? Obrigada pela troca, Débora também. Débora, maravilha. Obrigada. Eu ia contar, Débora, que eu, né, nessa cultura aí que eu vivenciei 16 anos, eles tinham assim, a criança não podia comer doce nenhum durante a semana.
Não é dia de doce, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, mentira. Segunda, sexta, sexta e domingo. Mas sábado era o dia de doce. Então, as crianças compravam um saco deste tamanho de doce. E comiam aquele saco de doce. Eu já sou das antigas, eu sou da Bomboniere. Sabe aquela Bomboniere? Minha avó tinha uma Bomboniere, daquela e a gente ficava rodando. Os docinhos estavam lá. A gente tinha combinados com a minha vovó, de quando a gente chegava na casa dela, de como podia comer doce. Minha avó já era até da disciplina positiva e nunca soube disso. Mas ela já tinha combinados com a gente. E a gente rodava aquela bomba. Hoje em dia eu tenho uma Bomboniere dessa em casa, porque é uma coisa registrada, né? E sempre tive doce para os meus filhos, mesmo nessa outra cultura, eles nasceram lá. E os pais ficavam, gente, mas eles não comem doce o dia todo dia. Eu falei, não, nós temos combinados. E eles aceitam combinados. E eles não precisavam, no sábado, ganhar um pacote de doce, é porque vocês não estão vendo minha mão, mas é deste tamanho, né? Para superar aquela semana inteira. Então, é a gente só ter esses cuidadozinhos, sabe? De fazer limites, que na verdade não são limites, são limitações, né? E a criança ficar sempre no desejo de mais, né? Não sei ainda no que isso pode desenvolver, mas acredito sim que tem estudos que mostrem que desenvolve ansiedade, que desenvolve, né, essa não habilidade de como se cuidar. Pode, né? A vida é um campo de possibilidades, não tem uma verdade só, né? Então, a gente poder balancear dentro daquilo que tá sobre nossa possibilidade, sobre, sabe? Quando a gente está se sentindo acolhido também, respeitoso com a gente, cuidadoso com a gente, sabe? E aí a gente vai ser cuidadoso com o outro, a gente vai conseguir acolher o outro, né? Gente, é isso. Nós fizemos um combinado do horário. Como nós começamos um pouquinho depois, a gente parou por aqui. A gente pode desdobrar mais sobre a reunião de família, dar uma lidazinha, tá? Tirar dúvida. Quem quiser tirar dúvida no privado comigo, pode tirar, fica à vontade, mas à vontade mesmo, para a gente discutir, para a gente trocar, tá? Porque eu sei que aqui no grupo, às vezes, fica mais restrito, mas qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, tá? E é isso, vamos trocando mais ideias, mais possibilidades, tá bom? E são contribuições de todos aqui, tá bom? Um beijo grande, Débora, obrigado. Tina, obrigado pela contribuição. E Armando, não, Arnaldo, olha lá eu de novo. Poxa vida, eu estava tão feliz que o Armando não tinha aparecido, o tal do Armando apareceu de novo. Vai entrar um Armando nesse grupo. Olha o que eu estou dizendo, gente. Bom, um beijo grande para vocês, tá? E semana que vem a gente troca mais. Beijo. Obrigada, boa noite, pessoal. Beijo, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, beijo, Boa noite, obrigada. Débora. Thay também. Alice. Um beijo.